Muito bem, queridos, vamos lá. Salmo 137. Hoje nós vamos estar pensando as razões que nos levam a desistir de cantar. Quais são os motivos que muitas vezes nós perdemos a alegria de cantar? Salmo 137. Se você mais uma vez pode se colocar em pé, em reverência à leitura da palavra, por favor, vamos fazê-lo. Diz assim o texto: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram, quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Motivos que nos levam a não mais cantar. É o que esse texto vai nos ensinar. Vamos orar? Pai, aqui nós estamos, diante da Tua palavra, desejosos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Nos ensine nessa noite, ó Deus, a colocar o nosso coração na Tua presença, para que mesmo em terra estranha, em lugar estranho, possamos enaltecer, glorificar o Teu nome. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem um propósito para nós. O Senhor tem algo especial para cada coração aqui nesta noite. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração. Desejamos, ó Deus, ouvir da Tua voz. Queremos, ó Deus, aprender mais do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a cantar, mesmo em dias difíceis da nossa vida. Que o Senhor em todos os momentos seja honrado e glorificado em nós e através de nós. É o que nós pedimos e oramos no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Podem tomar lugar. Certo escritor, certa vez ele afirmou: antigas bênçãos não são suficientes para hoje, nem antigas mágoas devem estragar o presente. Uma grande verdade. As bênçãos do passado, ou seja, as obras grandiosas que Deus fez na minha vida, na sua vida, em algum momento do passado, a maneira como Deus se manifestou com milagres, estendendo a sua mão, não são suficientes para manter a nossa vida hoje. Mas também, as antigas mágoas, elas podem estragar o presente. Por isso nós devemos cantar a canção do coração do Senhor. Esse salmo aqui, queridos, ele fala do cativeiro babilônico. Um momento extremamente difícil na história de Israel. A gloriosa cidade de Jerusalém havia sido invadida. Ela foi saqueada e destruída por Nabucodonosor no ano 586 a.C. O povo de Judá, por não ouvir a voz de Deus, por fechar os seus ouvidos àquilo que Deus queria falar e dizer àquele povo, e por se corromperem de forma moral e forma espiritual, eles então foram levados ao cativeiro. Consequência de fechar o coração para Deus, de não dar ouvidos
aquilo que os homens de Deus falavam e orientavam aquele povo. Foi um cerco extremamente doloroso. Foi uma das experiências mais amargas. Porque os jovens, queridos, eles foram esmagados e passados ao fio da espada. As crianças, elas eram esmagadas sobre as pedras. As jovens, elas eram forçadas. Os que morreram à espada, eles foram mais felizes do que aqueles que estavam passando fome, miséria. E os que tentavam escapar daquele cerco da morte, eles eram encurralados pelos edomitas, que festejavam a desgraça e a ruína de Jerusalém. O povo viveu 70 anos sob essas condições no cativeiro. Aqueles que voltaram estão agora relembrando o seu passado. Eles estão vivendo e trazendo à sua memória aquelas experiências dolorosas, amargas, que tinham acompanhado aquele instante. Na verdade, eles estavam agora desenterrando um passado de dor, de muito sofrimento. E agora lembram-se, nesses corredores sombrios, aquilo que estava presente de uma forma muito forte ainda nos seus corações. Eles então se lembram quando deixaram de cantar. Eles se lembram quando, lá naquelas árvores, nos salgueiros, eles dependuraram as suas harpas. O cativeiro já tinha passado, mas as lembranças, as memórias estavam muito, muito presentes nos seus corações. Assim é conosco, queridos. Às vezes eu e você somos assaltados por crises medonhas. Às vezes o meu e o seu coração também, ele busca na memória experiências e situações que foram dolorosas na nossa história. A vida, ela fica estranha. Nós começamos a perder a doçura do viver. Nós não temos mais prazer, nós não temos mais alegria em cantar. Parece que o que vem na nossa mente são as memórias de situações, de experiências difíceis, amargas e dolorosas. Nós ficamos azedos, nós ficamos amargos. O nosso coração, ele não desfruta mais do contentamento. E ainda mais, nós deixamos que as circunstâncias que envolvem a nossa vida começam a dominar as nossas emoções. Nós deixamos de cantar e vamos nos tornando um poço de amargura. É fácil cantar em Sião, queridos, os cânticos de Sião. Era muito fácil para aquele povo cantar quando eles estavam em Jerusalém. Quando eles estavam desfrutando daquilo que era o melhor de Deus. Mas como nós também somos chamados a cantar quando a nossa vida está no cativeiro, quando a nossa vida está no aperto, quando a nossa vida está passando por uma experiência dolorosa, uma opressão, uma dor, um luto, seja no momento muitas vezes do prejuízo, da afronta, da enfermidade, nós não podemos permitir e deixar que a crise endureça o nosso coração. Nossa espiritualidade, ela não pode ficar, queridos, só no contexto do sagrado. A sua vida com Deus, o seu andar com Deus, não pode ficar só no contexto do culto, do momento do ajuntamento, aonde nós estamos unidos para louvar, para glorificar ao Senhor. Tem gente que é uma bênção na igreja, canta os cânticos de Sião com exultação em Sião, mas ficam amargos, ficam vazios, ficam secos. O coração fica endurecido diante da adversidade, dos problemas, do estranho.
Devemos cantar como Jó. Mesmo, queridos, no prejuízo financeiro, Jó cantava. Mesmo surrado pela dor do luto, mesmo na agonia diante da enfermidade, mesmo quando ele era desprezado e tinha tido a incompreensão conjugal, mesmo que os amigos fizessem a ele acusações muito levianas, Jó disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse texto, queridos, ele é uma conclamação a não só cantar em Sião, mas também cantarmos nas adversidades, nas crises, no meio dos problemas, das lutas que todos nós enfrentamos. O que é que fez este povo desistir de cantar? Quais foram as razões que levaram o povo de Deus a pendurar as suas harpas no salgueiro? A primeira razão que levou esse povo a desistir de cantar foram as lembranças amargas da crise. Judá, queridos, havia se desviado de Deus, tinham dado as costas para o Senhor, não estavam buscando a presença e a face de Deus. Homens maus se levantaram em Jerusalém, como Acás, como Manassés. O povo deixou de lado a lei de Deus. Deus levantou os profetas e alguns os perseguiram. Deus levantava outro profeta e outros os matavam. A nação, ela se corrompeu, os ricos oprimiam os pobres, os juízes por suborno vendiam sentenças para oprimir os fracos. Então Deus trouxe a Babilônia e entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. O povo foi levado para uma terra estranha, para uma cultura totalmente diferente do que eles eram acostumados a viver. Perderam as suas terras, perderam a sua pátria, perderam a sua liberdade, perderam as suas famílias. São agora escravos em terra estrangeira. E ali eles enfrentaram as mais duras crises. Mas que crises é que essa gente enfrentou ali na Babilônia? A primeira crise foi a da desinstalação. O verso 1 começa, diz assim: as margens dos rios da Babilônia. Eles estão num lugar, queridos, aonde eles não gostariam de estar. Eles estão num lugar e pisando num chão aonde eles não gostariam de pisar. Eles foram arrancados do seu lar. Seus vínculos foram quebrados. Tudo que eles amavam foi violentado. Eles perderam as suas raízes. A vontade deles não foi respeitada, agora não são livres, eles não são mais tratados como gente, eles são tratados agora como coisa, como objeto. Eles não são mais ser humano, eles não são mais pessoas, eles perderam tudo, perderam família, templo, cidade, a cidadania, eles foram despojados. E o verso 3 diz: eles nos levaram cativos, e por se tornarem cativos, se tornaram impotentes de reverter aquela situação. Eles não tinham forças, eles não tinham condições para mudar aquela realidade. Os nossos opressores, diz o verso 3, nos levaram cativos. E opressão, queridos, aqui é serviço pesado. Opressão significa ausência de riso. É um cerco
diário, constante, permanente, é muro para todos os lados, é o esgotamento de qualquer tipo de recurso. Talvez você está aqui nesta noite, e em algum momento da sua vida você também já desistiu de cantar. E você pendurou a sua harpa no salgueiro. E há muito tempo você não consegue mais viver as realidades do coração de Deus, da vontade de Deus. Você não consegue expressar o seu riso, o seu contentamento, a sua alegria, porque você está no lugar onde você não gostaria de estar. Você está fazendo aquilo que você não gostaria de fazer. A sua vida foi virada de cabeça para baixo. E você não tem mais contentamento, não tem mais prazer na sua vida. Você não sente mais que a paz está presente no seu coração. Assim estava aquele povo, às margens do rio da Babilônia, um lugar que não era deles. E ainda mais, enfrentaram uma crise de uma profunda apatia coletiva. Diz ali o verso 1, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos. Quando fala isto, fala de uma apatia que é crônica, profunda, é morte da esperança. É aonde não tem mais forças para uma reação. Não tem mais nada que possa trazer algo que, eu vou mudar, eu vou experimentar algo novo, diferente. Não, era a aceitação passiva da derrota. Era o fracasso mais profundo na vida deles. Apatia era desistir de lutar, de ser vencedor e se dar por vencido. E isto com muita naturalidade. Por isso a apatia é apostar que a crise é imutável, que as tragédias elas não podem mais ser mudadas e que nada e mais ninguém pode nos tirar do caos. Eles tentavam sentar e reformular uma reação, uma estratégia diante daquele barbarismo histórico, mas eles não tinham força. Estavam ali no rio de Jerusalém, assentado. E o terceiro aspecto da crise levou eles a uma profunda melancolia. Diz o verso 1, ali sentados, nós chorávamos. Tudo estava tomado por uma profunda tensão. Eles estavam ali como um coral de um gemido, de dor, padecendo. Era uma orquestra de lamento. Eles não cantam, eles não sonham, eles não têm nenhuma estratégia de mudar, não planejam, não se reerguem, eles se entregam. Eles só sabem curtir a sua dor incurável. E é assim que muita gente vive a sua história. Não conseguem reagir à dor da vida. Só vive chorando, lamentando, cabisbaixos, tristes, curtindo as suas mágoas. Tem gente que traz todos os dias à sua memória o baú das más recordações da sua vida, das suas experiências, em todos os momentos. E assim era esse povo. E eles enfrentaram uma crise de nostalgia, dizendo assim, ali estávamos sentados, chorando, lembrando-nos de Sião. Esses israelitas não fizeram como Daniel. Daniel, ele deixou marcas profundas na terra da idolatria. Daniel resolveu ser uma bênção na Babilônia, antes que a Babilônia azedasse a sua alma.
A espiritualidade de Daniel não era uma espiritualidade geográfica. Ele não se limitava a Sião, ao templo. Ele não vivia de saudosismo. Ele não sacralizou e nem satanizou o presente. Não sacralizou o seu passado. Ele resolveu andar com Deus e cantar os cânticos de Sião em Babilônia. Os israelitas deixaram de cantar e testemunhar na Babilônia, porque a nostalgia de Sião os dominou. Eles estão amargos com o presente, porque não deixaram o passado no passado. E se você não aprender isto no seu coração, na sua vivência, o teu coração definha, ele se abate, porque você precisa deixar o teu passado no passado. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Queridos, com Cristo as coisas se tornam novas. Não fique preso ao passado. Não permita que a sua mente tragam as lembranças tristes que talvez você passou na sua história, e por alguma razão, elas te trouxeram uma dor na sua alma. Não fique preso a isso. Não pendure a sua harpa no salgueiro. Cante os cânticos de Sião em Babilônia. Louve ao Senhor. Porque deixar de cantar, queridos, na crise é negar a fé. É renunciar ao testemunho, é viver um projeto anti-espiritualidade. Deixar de cantar na crise é ser dominado pelo comportamento de um fracassado, de um derrotado. E lá estava o povo de Israel, no rio da Babilônia, assentado, chorando, lembrando os cânticos de Sião, sem ter forças para reagir. A segunda verdade desse texto, queridos, é que esse povo pendurou a sua harpa no salgueiro, deixou de cantar por causa da falta de perdão. Se a minha espiritualidade, queridos, não irrompe o meu cântico diante da injustiça e diante da opressão, e se eu dependuro as minhas harpas em terra estranha, se a minha liturgia só é prestada dentro dos muros de Sião, ela não passa de uma espiritualidade teatral e cênica. Se a sua liturgia não sair de dentro desse momento e esse ambiente de adoração, e não for para fora, e no momento da crise você cantar, então você está representando uma espiritualidade que não é real, que não é verdadeira. E hoje, infelizmente, há muitos que vivem uma espiritualidade do monte. Querem subir no monte. Uma espiritualidade mística. É a espiritualidade da vigília, do acampamento, dos congressos, mas que não traduz essa espiritualidade na vida e na hora da opressão, do sofrimento, da dor. Só cantam os cânticos de Sião em Sião. Os versos 5 ao 9 revelam que eles desistem de cantar, porque eles desistem de perdoar. E o texto aqui, queridos, está encharcado de violência. É incrível você ter e poder observar. Olha que eles falam: lembra-te, Senhor, dos edomitas,
e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasam-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Gente, eram aqueles que se diziam povo de Deus falando estas coisas, pronunciando aquilo que está no seu coração. Eles ficaram amargos, eles ficaram revoltados, o coração estava cheio de ódio. Até os seus opressores pediram para que eles se alegrassem, e eles não se alegravam. Eles estão como um chá de boldo, amargos. Eles estão vivendo uma espiritualidade de fel. E assim tem muita gente hoje, que vive só do passado. A lembrança nostálgica do ontem lhes rouba o entusiasmo e a alegria de viver o hoje. Nada mais vale a pena, nada desafia, não tem mais sonhos, não tem mais projeto, não tem mais alvos para a sua vida. E é interessante, queridos, o povo judeu tinha uma espiritualidade forte. Eles tinham o melhor sistema doutrinário do mundo. Eles tinham uma teologia da história. Eles conheciam as libertações que Deus havia feito no passado. Mas agora, a religiosidade está morta. A religiosidade está vazia. Eles não cantam na crise. Eles só cantam em Sião quando tudo está bem. Eles não sabem cantar em terra estranha. Eles não conseguem louvar a Deus, celebrar ao Senhor no aperto da história em que eles estão se encontrando. E aí vem as dores profundas da alma, do coração, e eles dizem: arrasai, arrasai até os fundamentos. Ou seja, eles guardaram na sua mente, na sua psique, tudo o que foi falado contra eles. Hoje tem gente que infelizmente estão presos ao dia em que o marido agrediu, ao dia em que o marido bateu, espancou, machucou, saiu de casa. Gente que descobriu que a esposa tinha um caso. Gente que descobriu que o filho está envolvido em drogas, que o amigo tinha traído, que o sócio lhe deu um calote e um prejuízo, que o irmão passou do meu lado, não me viu, não me cumprimentou, que o pastor me deu uma dura, uma correção, que o diácono não veio me visitar. Tem pessoas que ficam vivendo estas coisas na sua mente, na sua psique, como que são verbalizações de agressões contra elas. E era assim que esse povo estava vivendo: arrasai, arrasai os fundamentos. E eles acabam tendo um conceito estúpido do que é ser feliz na vida. O verso 8 e 9 diz que eles queriam que os filhos, as crianças, fossem batidas nas pedras. A violência, queridos, é motivo para a gente chorar, não para celebrar. Quando tem guerra, tem violência, mata-se criança, se espanca idosos, isso é motivo de choro, de se entristecer, e não para a gente ficar feliz. E essa gente estava tão amarga no seu coração, que eles queriam o pior na vida das pessoas. E essa é uma inversão de valores, de espiritualidade. Os israelitas se tornaram duros, desumanos, cruéis, iguais aos seus inimigos. Na verdade, o desejo mais profundo do coração deles era o desejo de vingança. Eles querem vencer o mal com o mal. Eles querem pagar o ódio com o ódio. Quem odeia, quem não perdoa,
não consegue cantar. A harpa, ela fica pendurada no salgueiro. Eles queriam que os filhos dos babilônicos sejam trucidados, esquartejados. Gente, os filhos de uma geração futura não tinham nada a ver com aquela história. Eles não eram responsáveis por aqueles atos, e eles queriam que uma outra geração pagasse por aquilo que eles não haviam feito. E a única coisa que eles querem é pedir a Deus a destruição, para fazê-lo sócio dos seus sonhos e das suas vinganças. Lembro-me de um testemunho de uma irmã muito querida, Dona Beija, lá de Minas Gerais. Dona Beija, antes de conhecer a Cristo, era uma mulher difícil. Era uma perseguidora de crente. Ela queria pegar os crentes na primeira esquina. E um dia, Jesus pescou o coração dela. E ela teve uma profunda mudança, uma transformação. Só que ela teve depois uma desafeta que estava perseguindo ela por seguir a Jesus. E o que essa desafeta fez? Ela prepara uma bandeja com estrume de vaca, como se fosse um bolo, e foi entregar para a Dona Beija. A Dona Beija pegou, vamos dizer literalmente, aquela bosta, né? Levou para sua casa, botou lá no ambiente das verduras, e aí ela pegou aquela bandeja, botou um buquê de flor, e ela escreveu o seguinte bilhete: querida, na vida cada um dá o que tem. Querida, na vida cada um dá o que tem. E é assim. Nós damos, nós oferecemos aquilo que está no coração. Se você tem pendurado a tua harpa no salgueiro, o teu coração é amargo, o teu coração é seco, é vazio, precisa da alegria do Senhor. E é interessante que aqui diz o texto que eles estavam à margem do rio da Babilônia. Eles não estavam num deserto. Estar à margem do rio, que aqui o caso é Eufrates e o rio Tigres, eram lugares férteis. Eram lugares de abundância, de verdor, de fartura. A vida não estava tão dura assim. Eles é que estavam duros. O coração estava duro. Sabe, às vezes é assim, gente. A nossa vida não está tão dura assim, mas o coração fechado, o coração calejado pelas experiências e pelas dores. Os recursos para eles não haviam esgotado, eles tinham água, e aonde tem água tem vida. Aonde tem água as coisas florescem, elas produzem, e estavam ali ao lado do rio em Babilônia. Eles tinham, diz o verso 2, sombra e descanso, refrigério na sombra das árvores frondosas que eram os salgueiros. Eles não percebem, não veem, queridos, a bondade de Deus, e eles não discernem a disciplina de Deus. Ah, quantas vezes nós temos a água, nós temos as árvores de sombra, e o nosso coração só murmura, só reclama, nada está bom. Quando eu olho para o texto de Marcos 14, verso 22, seguintes, diz que ali Jesus está com os seus discípulos e ele canta um hino na hora da ceia. Que momento era esse com Jesus? Era o momento da sua hora mais dramática. Era o momento de ele entregar o seu corpo, dar o seu sangue. Era o momento em que ele iria enfrentar a traição. Era o momento em que ele iria viver a ausência da amizade, ser escarnecido, espancado, considerado como maldito. E ainda assim, diz a palavra, Jesus cantou um hino e saiu do Monte das Oliveiras.
Em Atos 16, 25, fala de Paulo e Silas que foram aprisionados, eles foram surrados, esfolados, agredidos, cantam na cadeia sem mágoa, porque eles criam e eles confiavam que Deus, Ele converte as nossas mágoas, as nossas tragédias em bem. A última palavra, sempre, sempre, queridos, é de Deus, e não do carrasco. Não permita que o seu coração perca a doçura da vida. Faça da sua vida uma canção de alegria para o Senhor. Deus quer que você tire as harpas do salgueiro. Sabe aquelas harpas que você já há muito tempo pendurou e você não canta mais, você não louva mais, você não glorifica mais. O Espírito Santo quer dizer ao teu coração nessa noite: tire as harpas do salgueiro, volte a cantar, volte a trazer na sua vida o sentido daquilo que realmente é o propósito de Deus. Talvez você está aqui nessa noite e você está ainda preso a uma decepção na sua vida, a uma frustração. Não permite que a amargura se instale na sua alma. Deixe isso para trás. Isso tira a alegria da vida. Não se abata quando você for incompreendido. Quando você está diante de uma adversidade, diante de uma luta de desprezo por alguém, não se abata por isso. Deus está dizendo ao seu coração: traga nesta noite a sua memória o que lhe pode dar esperança. Tire a sua harpa do salgueiro. Talvez quantas e quantas vezes Deus já te desafiou a fazer algo para cantar para Ele, mas você não pode cantar porque a tua harpa ainda está pendurada. E o teu coração está cheio de amargura, de tristeza, por alguma frustração, por alguma decepção. Faça do Senhor a alegria do seu coração nessa noite. Não fique preso a essas coisas do passado. Liberte-se disso. Isso apenas te prende e não te permite experimentar o melhor que Deus tem para o seu coração. Faça de Deus um renovo nesta noite, no seu coração. Comece de novo. Permita Deus te alegrar. Permita Deus trazer o sentido e o propósito para o seu coração. Não pendure a sua harpa. Louve, glorifique ao Senhor. Vamos baixar nossas frontes, vamos orar. O grupo de louvor pode vir à frente para cantar. Nós vamos cantar que Ele vem para nos salvar de tudo aquilo que nos aprisiona.